Você já imaginou que algumas das maiores invenções da humanidade, aquelas coisas que a gente usa todo dia e nem pensa a respeito, surgiram por puro acidente? Isso mesmo. Enquanto muitos cientistas e inventores brilhantes passavam anos, décadas, trancados em seus laboratórios, quebrando a cabeça para resolver problemas específicos, outros simplesmente esbarraram em descobertas que mudaram completamente o mundo. É quase como se o universo tivesse dado uma piscadinha e dito: olha só o que eu tenho para você. E essas histórias, pessoal, são simplesmente inacreditáveis, mostrando que, às vezes, o erro é o caminho mais rápido para a genialidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas histórias malucas e fascinantes. Vamos descobrir como um chocolate derretido no bolso de um engenheiro revolucionou a cozinha moderna, como uma noite congelante transformou uma brincadeira de criança em um sucesso mundial, e como uma cola que deu errado se tornou uma das ferramentas de organização mais icônicas que existem. Se acomode aí na sua cadeira, porque você está prestes a descobrir como o acaso, a sorte e um pouquinho de distração humana moldaram o nosso presente de formas que você nunca imaginou. E quem sabe, até o nosso futuro. Mas antes de a gente começar essa viagem pelas coincidências mais geniais da história, aquele ritual de sempre que ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que vocês curtem esse tipo de conteúdo. E claro, se você é novo por aqui e adora aprender coisas novas de um jeito diferente, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo, porque aqui a gente sempre traz conteúdos curiosos que vão te surpreender do começo ao fim, com muita pesquisa e aquela produção que vocês já conhecem. Feito isso? Então, prepare-se, porque a nossa lista está recheada de momentos eureka completamente inesperados, provando que nem sempre é preciso um plano detalhado para se chegar a uma grande ideia. Às vezes, tudo o que você precisa é estar no lugar certo na hora certa, com a mente aberta para o inesperado. Agora, sem mais delongas, bora descobrir as 10 invenções que nasceram por acidente e que, sem querer querendo, revolucionaram o mundo como a gente conhece. A primeira da lista já vai explodir sua mente. Abrindo a nossa lista com muito estilo e uma história que parece até piada, temos o micro-ondas, esse eletrodoméstico que hoje é praticamente indispensável em qualquer cozinha. Mas para entender como ele surgiu, a gente precisa voltar para o ano de 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O nosso protagonista é Percy Spencer, um engenheiro autodidata genial que trabalhava para a empresa Raytheon, uma gigante da área de defesa. Spencer era um especialista em tecnologia de radar, que usa micro-ondas, um tipo de radiação eletromagnética, para detectar aviões e navios. Ele estava trabalhando em um projeto com um magnetron, um dispositivo que gera essas micro-ondas. Em um dia como qualquer outro no laboratório, Percy Spencer estava fazendo seus testes, ajustando o equipamento, completamente focado no seu trabalho. Ele era conhecido por ser um cara curioso e que sempre carregava alguma coisinha para comer no bolso. Naquele dia específico, ele tinha uma barra de chocolate. Depois de passar um tempo perto do magnetron ativo, ele enfiou a mão no bolso e sentiu algo estranho. Uma meleca quente e pegajosa. A barra de chocolate tinha derretido completamente, sem que ele tivesse chegado perto de qualquer fonte de calor óbvia, como um fogão ou um aquecedor. Um cara menos curioso talvez só ficasse irritado com a calça suja e xingasse a qualidade do chocolate. Mas Percy Spencer não era um cara comum. Sua mente de engenheiro imediatamente começou a trabalhar. O que ali naquele ambiente poderia ter derretido o chocolate daquela forma tão rápida e silenciosa? A única resposta possível era o magnetron. Ele ligou os pontos e levantou a hipótese de que as micro-ondas, a mesma energia invisível usada pelos radares, poderiam ter algum efeito sobre os alimentos. A curiosidade dele foi muito maior que a frustração pela calça suja. E foi essa curiosidade que deu início a uma revolução. Intrigado com sua descoberta, ele decidiu fazer mais testes.
No dia seguinte, ele trouxe um saco de milho de pipoca para o laboratório. Ele posicionou o milho na frente do magnetron e, para o espanto de todos os seus colegas, os grãos começaram a estourar e a voar por toda a sala. A experiência foi um sucesso. Depois ele tentou com um ovo, que cozinhou tão rápido que acabou explodindo no rosto de um dos seus colegas. Foi aí que ele teve a certeza. Aquela radiação podia aquecer e cozinhar alimentos de uma forma absurdamente rápida e eficiente. Tudo por causa de um chocolate derretido por engano. Em segundo lugar na nossa lista, temos uma invenção que é a cara do verão e que prova que a genialidade não tem idade: o picolé. E sim, pode acreditar, essa delícia gelada também foi inventada por puro acidente. E o mais incrível de tudo, por uma criança de apenas 11 anos. A história nos leva para o ano de 1905, na cidade de São Francisco, na Califórnia. O nosso pequeno inventor se chamava Frank Epperson. Naquela época, refrigerante em pó, que você misturava com água, era uma novidade e uma verdadeira febre entre as crianças. Era o equivalente ao suco em pó que a gente conhece hoje. Em uma noite particularmente fria de inverno, Frank estava no quintal de sua casa se divertindo, preparando sua própria bebida. Ele misturou o pó de refrigerante com água dentro de um copo e, para mexer a mistura, usou um pequeno palito de madeira. Depois de dar umas boas mexidas, algo deve ter chamado sua atenção. Talvez sua mãe o chamando para entrar, ou algum amigo para brincar. E ele simplesmente esqueceu o copo com a mistura e o palito dentro, ali mesmo no quintal. Acontece que aquela não era uma noite qualquer. As temperaturas em São Francisco caíram drasticamente, chegando a níveis congelantes. Quando Frank acordou na manhã seguinte e foi para o quintal, ele encontrou seu copo esquecido. Mas a bebida não estava mais lá. No lugar do líquido, havia um bloco de gelo colorido e saboroso, com o palito de madeira firmemente preso no meio, como um cabo. A curiosidade infantil falou mais alto. Ele puxou o bloco de gelo pelo palito e instintivamente o levou à boca. Era delicioso. Ele havia criado sem querer um doce gelado portátil e fácil de comer. Ele achou aquilo o máximo e começou a fazer seus gelinhos para os amigos, que obviamente adoraram a novidade. Apesar do sucesso local, Frank Epperson deixou sua criação de lado por muitos anos. Foi só em 1923, já adulto e com filhos, que ele redescobriu sua invenção de infância e decidiu que era hora de levá-la a sério. Ele patenteou a ideia e começou a vender sua criação com o nome de Epsicle, uma junção de seu sobrenome, Epperson, com a palavra icicle, pingente de gelo. Mais tarde, seus próprios filhos o convenceram a mudar o nome para Popsicle, ou Pops-Cicle, o picolé do papai, que pegou muito mais fácil, e assim, uma brincadeira de criança esquecida no frio virou um sucesso mundial. Fala, pessoal! E aí, beleza? Chegando na terceira posição da nossa lista, temos uma invenção que com certeza já salvou a sua vida em época de prova ou organizou aquela sua lista de tarefas que parecia infinita. Sim, estou falando do post-it, aquele pequeno pedaço de papel colorido, geralmente amarelo, que se tornou um verdadeiro ícone da organização e da produtividade moderna. Mas, como tudo nesta lista, a história por trás dele é um exemplo clássico de como um fracasso monumental pode se transformar em um sucesso global. Tudo começou lá nos anos 70, dentro dos laboratórios de uma gigante da inovação, a 3M, com um cientista chamado Spencer Silver. O Dr. Silver tinha uma missão muito clara: criar o adesivo mais forte do mundo. Ele estava buscando uma cola superpotente, algo que pudesse unir superfícies de forma permanente, talvez para aplicações industriais ou de construção. Ele misturou componentes, testou fórmulas e passou horas debruçado sobre seu projeto. Só que, em um belo dia, o resultado que ele obteve foi exatamente o oposto do que ele procurava. Em vez de uma supercola, ele criou um adesivo ridiculamente fraco. Era uma cola que grudava, sim,
mas que podia ser removida com a maior facilidade do mundo, sem deixar resíduos e, o mais interessante, podia ser reaplicada várias e várias vezes. Um fracasso completo para o seu objetivo inicial. Durante anos, essa cola fracassada ficou sem uma utilidade definida dentro da 3M. Era uma solução em busca de um problema. Spencer Silver até tentou promover sua criação dentro da empresa, mostrando a sua propriedade única de grudar e desgrudar. Mas ninguém via uma aplicação prática para aquilo. Parecia uma daquelas invenções destinadas a ficar na prateleira, acumulando poeira. Foi então que entrou em cena um outro funcionário da 3M, um cara chamado Art Fry. Fry cantava no coral da igreja e tinha um problema bem específico. Ele usava pedacinhos de papel para marcar as páginas do seu livro de hinos, mas eles sempre caíam. Foi aí que a lâmpada acendeu na cabeça de Art Fry. Ele se lembrou daquela cola fraca e estranha que seu colega Spencer Silver havia criado. E se ele aplicasse um pouco daquela cola nos seus marcadores de página? Ele poderia colar os papéis no livro, eles não cairiam mais. E, o melhor de tudo, ele poderia removê-lo sem rasgar as páginas sagradas do inário. A ideia era simplesmente genial. Ele apresentou o conceito, e a 3M finalmente percebeu o potencial gigantesco daquela cola inútil. Assim, de um adesivo que não colava direito e da necessidade de um cantor de coral, nascia o Post-it, revolucionando para sempre a forma como organizamos ideias, deixamos recados e lembramos de comprar leite. Agora, prepare-se, porque a nossa quarta invenção não só mudou o mundo, ela salvou milhões e milhões de vidas. Estamos falando da penicilina, a descoberta que inaugurou a era dos antibióticos e transformou a medicina de uma forma que é difícil até de imaginar. Antes dela, uma simples infecção por um corte no dedo ou uma dor de garganta poderiam facilmente levar à morte. Doenças que hoje tratamos com alguns comprimidos eram sentenças fatais. E toda essa revolução médica começou não com um plano genial, mas com uma bagunça, um pouco de mofo e a curiosidade de um cientista escocês chamado Alexander Fleming, em 1928. Fleming era um bacteriologista, ou seja, ele passava os dias estudando bactérias em seu laboratório em Londres. Ele era conhecido por ser um pesquisador brilhante, mas, vamos ser sinceros, não era exatamente a pessoa mais organizada do mundo. Antes de sair de férias, ele deixou algumas placas de Petri, aquelas vasilhas de vidro onde se cultivam micro-organismos, empilhadas em uma bancada do seu laboratório. Ao retornar, ele começou a limpar a bagunça e notou algo muito estranho em uma das placas que continha uma cultura de bactérias do tipo estafilococo. A placa havia sido contaminada por um fungo, um mofo azul esverdeado. A reação de qualquer outro pesquisador provavelmente seria jogar aquela placa contaminada no lixo e começar de novo. Mas Fleming era diferente. Ele era um observador atento. Em vez de descartar a placa, ele olhou mais de perto e percebeu um fenômeno extraordinário. Em volta da colônia de mofo, havia um círculo perfeitamente claro, uma espécie de zona da morte onde nenhuma bactéria conseguia crescer. Era como se o mofo estivesse liberando uma substância misteriosa que era tóxica para as bactérias, impedindo sua proliferação e até mesmo matando as que já estavam ali. Ele percebeu que estava diante de algo muito, muito importante. Fleming isolou o mofo, que mais tarde foi identificado como sendo do gênero Penicillium, e chamou a substância que ele produzia de penicilina. Ele publicou suas descobertas, mas, acredite ou não, a comunidade científica não deu muita bola no início. Foi somente uma década depois, durante a Segunda Guerra Mundial, que outros cientistas, como Howard Florey e Ernst Chain, conseguiram purificar e produzir a penicilina em massa, transformando-a no primeiro antibiótico eficaz do mundo. Um acidente de laboratório, uma placa de cultura esquecida e um pouco de mofo não apenas mudaram a medicina, mas redefiniram a própria expectativa de vida da humanidade. Seguindo para a nossa quinta posição,
temos uma invenção que literalmente deu um novo ritmo para o coração de milhões de pessoas. O marca-passo cardíaco é um dispositivo incrível que ajuda a regular os batimentos do coração quando ele não consegue fazer isso sozinho, e é mais uma prova de que, às vezes, o erro certo na hora certa pode levar a uma solução que salva vidas. A história nos leva para o ano de 1956 e nos apresenta ao engenheiro americano Wilson Greatbatch. Ele não estava tentando criar um coração artificial nem nada do tipo. Seu projeto era, na verdade, bem mais modesto. Ele queria construir um aparelho para gravar os sons dos batimentos cardíacos. Greatbatch estava trabalhando em seu oscilador, um circuito eletrônico projetado para registrar os ritmos do coração em animais. Certo dia, ao montar o dispositivo, ele precisava de um resistor específico, um componente eletrônico com um valor de 10.000 ohms. Ele foi até sua caixa de componentes, pegou o que achava ser o resistor correto e o soldou na placa de circuito. Ele ligou o aparelho e, em vez de ouvir o som que esperava, o circuito começou a fazer algo completamente diferente e inesperado. Ele começou a emitir pequenos pulsos elétricos, com uma precisão rítmica impressionante, a cada 1,8 milissegundos. Por um instante, Greatbatch ficou confuso. O circuito não estava funcionando como deveria. Foi então que ele olhou mais de perto para o resistor que havia instalado. Ele percebeu que, por engano, em vez de pegar o resistor de 10.000 ohms, ele havia pego um de 1 mega-ohm, que é 100 vezes mais potente. Esse erro crucial mudou completamente o comportamento do circuito. E enquanto ele observava aqueles pulsos elétricos rítmicos, uma ideia brilhante o atingiu. Aquele ritmo era incrivelmente parecido com o do batimento cardíaco humano. Ele percebeu que aquele pulso elétrico poderia ser usado não para gravar o coração, mas para controlá-lo. Ele entendeu que aquele circuito defeituoso tinha o potencial de se tornar um dispositivo que poderia enviar impulsos elétricos para um coração doente, forçando-o a bater no ritmo correto. Nos 2 anos seguintes, Greatbatch refinou obsessivamente seu projeto, tornando-o menor, mais seguro e finalmente implantável. Em 1960, o primeiro marca-passo baseado em seu design foi implantado com sucesso em um ser humano, dando início a uma nova era na cardiologia. Tudo por causa de um componente eletrônico trocado por engano. Um erro técnico que, em vez de ser descartado, ganhou um novo propósito: o ritmo da vida. E na nossa 6ª posição, vamos falar de algo que ilumina os céus em celebrações no mundo inteiro: os fogos de artifício. A gente associa eles com festa, com ano novo, com comemorações grandiosas, mas a origem dessa invenção é muito mais modesta e, claro, completamente acidental. A história nos leva para a China antiga, há mais de 1000 anos, num cenário que não tinha nada a ver com grandes espetáculos pirotécnicos, mas sim com o dia a dia de uma cozinha. É incrível pensar que uma das invenções mais barulhentas e coloridas da humanidade nasceu do silêncio e da rotina de um simples cozinheiro, que, sem querer, misturou os ingredientes para uma verdadeira revolução explosiva. A lenda conta que um cozinheiro chinês, cujo nome se perdeu na história, estava fazendo seus experimentos culinários de sempre. Ele manuseava ingredientes que para nós, hoje, parecem uma combinação perigosa, mas que na época eram comuns: carvão, enxofre e salitre. O salitre, por exemplo, era usado como um conservante de alimentos. Em um momento de distração ou pura curiosidade, ele misturou esses 3 pós e, talvez por acidente, um pouco dessa mistura caiu no fogo da sua cozinha. O resultado não foi um novo tempero, mas sim uma pequena e colorida explosão que deve ter dado um susto gigantesco em todo mundo que estava por perto. Aquela pequena explosão acidental foi o ponto de partida para algo muito maior. Aquele cozinheiro, ou talvez outras pessoas que presenciaram o ocorrido, perceberam o potencial daquela mistura. Eles começaram a experimentar, colocando o pó dentro de talos de bambu
e jogando no fogo para criar um barulho ainda maior. A ideia inicial era usar essas explosões para espantar maus espíritos e celebrar ocasiões especiais, como nascimentos e casamentos. O que começou como um susto na cozinha rapidamente se transformou numa ferramenta cultural e cerimonial, uma forma de marcar momentos importantes com um estrondo que ecoava pelos vales da China antiga. Com o passar dos séculos, essa técnica foi sendo aprimorada. Os chineses descobriram que adicionar diferentes metais à mistura de pólvora criava cores variadas, transformando as simples explosões em verdadeiros espetáculos visuais. O conhecimento se espalhou pelo mundo através da Rota da Seda e, eventualmente, chegou à Europa, onde a pirotecnia se tornou uma arte refinada, usada por reis e nobres para exibir seu poder. E tudo isso começou por causa de um cozinheiro desastrado que, ao invés de criar um novo prato, acabou inventando uma forma de pintar o céu noturno com luz e cor, mudando para sempre o jeito que a gente celebra. Chegamos ao 7º lugar com uma invenção que já salvou muitos de nós em momentos de desespero, o Super Bonder, ou a Super Cola. Sabe aquele vaso que você quebrou sem querer? Ou o brinquedo do seu filho que partiu no meio? A solução quase sempre é um tubinho dessa cola milagrosa. Mas o mais curioso é que essa substância, hoje sinônimo de conserto rápido, foi descoberta por um cientista que estava tentando criar algo completamente diferente e, na verdade, considerou sua própria invenção um fracasso total. A história do Super Bonder é a prova de que um erro pode, literalmente, consertar as coisas, mesmo que demore um pouco para a gente perceber. Tudo começou em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. O químico americano Harry Coover estava trabalhando nos laboratórios da Kodak com um objetivo muito específico: desenvolver um material plástico transparente para ser usado em miras de armas. A precisão era fundamental na guerra, e ele precisava de um material perfeito. Durante seus testes, ele sintetizou uma substância chamada cianoacrilato. O problema? Essa substância era um desastre completo para o seu propósito. Ela grudava em absolutamente tudo o que tocava, de forma instantânea e com uma força absurda, arruinando seus equipamentos e amostras. Frustrado, Coover descartou a fórmula, considerando-a inútil. Os anos passaram. A guerra acabou. E a fórmula do cianoacrilato ficou esquecida em algum arquivo. Mas em 1951, quase uma década depois, o destino trouxe Harry Coover de volta para sua criação fracassada. Ele estava trabalhando em um novo projeto, tentando desenvolver um polímero resistente ao calor para ser usado em cabines de aviões a jato. Adivinha só qual substância ele e sua equipe decidiram testar novamente? Exatamente, o cianoacrilato. E mais uma vez a substância se mostrou um problema. Ela colou um par de refratômetros caríssimos com uma força impressionante. Foi nesse momento que a ficha finalmente caiu para Coover. Ele percebeu que o defeito daquela substância era, na verdade, sua maior qualidade. A capacidade de colar objetos de forma rápida, sem precisar de calor ou pressão, e com uma força extraordinária, era algo revolucionário. Ele finalmente entendeu que não tinha criado um plástico para miras de armas, mas sim um adesivo universal. A Kodak patenteou a invenção e, em 1958, o produto chegou às prateleiras com o nome Eastman número 910, que mais tarde ficaria mundialmente famoso como Super Glue ou Super Bonder. Um erro de laboratório que virou uma das ferramentas mais indispensáveis da nossa casa. E em 8º lugar, temos uma descoberta que não apenas mudou o mundo, mas que literalmente nos permitiu ver o mundo de uma forma completamente nova: o raio-x. Antes dessa invenção, o interior do corpo humano era um mistério completo, acessível apenas através de cirurgias. Médicos dependiam de sintomas externos e, muitas vezes, de pura sorte para diagnosticar fraturas, tumores ou objetos engolidos. A ideia de poder olhar através da pele e dos músculos,
de ver nossos próprios ossos sem fazer um único corte, parecia coisa de ficção científica. Mas, como muitas das grandes revoluções da ciência, essa também aconteceu por puro acaso, num laboratório escuro. O responsável por essa façanha foi o físico alemão Wilhelm Röntgen, em 1895. Ele não estava tentando revolucionar a medicina. Seu foco era estudar os raios catódicos, que são feixes de elétrons emitidos dentro de um tubo de vácuo. Em um de seus experimentos, ele cobriu o tubo com um papelão preto grosso para bloquear a luz visível e escureceu completamente a sala para garantir que nenhuma luz escapasse. Foi então que ele notou algo bizarro. A alguns metros de distância, uma pequena tela coberta com um material fluorescente começou a brilhar com uma luz esverdeada. Isso simplesmente não fazia sentido. Röntgen ficou intrigado. Como a tela podia brilhar se o tubo estava completamente coberto e a sala estava escura? Ele teorizou que algum tipo de raio invisível e desconhecido estava sendo emitido pelo tubo, atravessando o papelão e atingindo a tela. Ele começou a testar essa hipótese, colocando diferentes objetos entre o tubo e a tela. Um livro, um pedaço de madeira, uma placa de metal, e os raios continuavam a passar. Foi então que ele teve a ideia mais ousada. Colocou a própria mão no caminho dos raios. Para seu espanto, ele conseguiu ver na tela uma imagem sombria dos ossos da sua mão, com a carne ao redor aparecendo como uma sombra mais fraca. Ele havia descoberto uma forma de radiação que podia atravessar tecidos moles, mas era bloqueada por materiais mais densos, como ossos e metais. Por não saber exatamente o que eram esses raios, ele os chamou de raios X, usando o X como o símbolo matemático para o desconhecido. A primeira radiografia da história foi a da mão de sua esposa, Ana Berta, que, ao ver a imagem de seus próprios ossos, teria dito: "Eu vi a minha própria morte." A descoberta se espalhou pelo mundo como fogo, e em pouquíssimo tempo, os raios X se tornaram uma ferramenta indispensável na medicina, salvando incontáveis vidas ao permitir diagnósticos precisos e não invasivos. E chegando no nosso 9º lugar, temos uma invenção que provavelmente está na sua despensa agora mesmo. Uma daquelas coisas que, quando você abre o pacote, é impossível comer uma só. A batata chips. É isso mesmo. Aquele snack super crocante e salgadinho que a gente tanto ama, nasceu, acredite se quiser, de um momento de pura irritação e sarcasmo. A história nos leva lá para o ano de 1853, em um restaurante chique em Saratoga Springs, Nova York. O protagonista dessa história não é um cientista ou um inventor, mas sim um chefe de cozinha chamado George Crumb, que estava tendo um dia bem complicado com um cliente particularmente exigente. O tal cliente, que algumas fontes dizem ser o magnata Cornelius Vanderbilt, simplesmente não parava de reclamar. Ele devolveu o prato de batatas fritas várias vezes, insistindo que elas estavam grossas demais, encharcadas e sem graça. O chefe Crumb, depois de tentar agradar o homem sem sucesso, chegou no seu limite. Sabe aquele dia que você simplesmente perde a paciência? Então, em um ato de pura vingança culinária, ele decidiu dar ao cliente exatamente o que ele não queria, mas de um jeito que ele não pudesse mais reclamar. Ele pegou as batatas e as fatiou com a maior precisão possível, até ficarem finas como papel. Depois de fatiar as batatas em lâminas quase transparentes, ele as jogou em óleo fervente até que ficassem douradas e absurdamente crocantes, impossíveis de espetar com um garfo. Para completar a sua obra-prima de sarcasmo, ele jogou uma quantidade exagerada de sal por cima, pensando: "Quero ver ele reclamar disso agora!" Ele mandou o prato para o salão, esperando uma reação de desprezo, talvez até uma briga. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que ninguém, muito menos o próprio chefe Crumb, poderia ter previsto. O plano de irritar o cliente deu espetacularmente errado, ou melhor, espetacularmente certo.
para a surpresa completa de George Crumb, o cliente não só não reclamou como amou a criação. Ele devorou as batatas fininhas e crocantes e elogiou o prato como uma verdadeira iguaria. Outros clientes no restaurante, curiosos com a novidade, começaram a pedir as Saratoga Chips, como ficaram conhecidas. O que começou como um ataque de raiva de um chefe estressado, acabou virando o prato mais famoso do restaurante e, eventualmente, um dos petiscos mais populares e consumidos em todo o planeta. Uma prova de que, às vezes, as melhores ideias surgem quando a gente está de cabeça quente. E agora, para fechar a nossa lista com chave de ouro, no 10º lugar, temos uma invenção que está em tudo quanto é lugar nos seus tênis, nas jaquetas, nas mochilas, em equipamentos médicos e até mesmo nos trajes dos astronautas da NASA. Estou falando do velcro. Essa tecnologia genial, que substituiu botões, zíperes e cadarços em inúmeras situações, também foi um presente do acaso, inspirado por uma simples caminhada na natureza. A mente por trás dessa revolução foi o engenheiro suíço Georges de Mestral, lá em 1941. Um cara que, como muitos inventores, tinha um olhar extremamente curioso para o mundo ao seu redor. Tudo começou quando de Mestral voltou de uma caçada nos Alpes com seu cachorro. Ao chegar em casa, ele percebeu algo irritante, mas comum. Tanto a sua calça quanto o pelo do seu cachorro estavam cobertos por sementes de bardana, aquelas bolinhas cheias de espinhos que grudam em tudo. Em vez de simplesmente arrancá-las e jogar fora como a maioria de nós faria, a sua curiosidade de engenheiro falou mais alto. Ele pensou: como é que essa coisinha gruda com tanta eficiência? Ele decidiu que precisava entender o mecanismo por trás daquela aderência tão forte e persistente. Movido por essa pergunta, Georges de Mestral pegou uma dessas sementes e a colocou sob um microscópio. O que ele viu foi fascinante e, ao mesmo tempo, incrivelmente simples. A semente era coberta por centenas de minúsculos ganchos que se prendiam com uma força impressionante em qualquer superfície que tivesse laços ou fibras, como o tecido de sua calça ou o pelo do seu cachorro. Foi nesse momento que a lâmpada acendeu na sua cabeça. Ele percebeu que poderia replicar artificialmente esse sistema de gancho e laço para criar um novo tipo de fecho, um que fosse forte, mas também fácil de abrir e fechar repetidamente. Inspirado pela genialidade da natureza, de Mestral passou os anos seguintes desenvolvendo sua ideia. Ele testou diversos materiais até chegar à combinação perfeita de nylon e poliéster, criando duas fitas, uma com ganchos rígidos e outra com laços macios. Quando pressionadas uma contra a outra, elas se uniam de forma segura. Ele batizou sua invenção de velcro, uma combinação das palavras francesas velours, veludo, e crochê, gancho. Uma simples observação durante um passeio se transformou em uma tecnologia que revolucionou indústrias e facilitou o nosso dia a dia de maneiras que nem imaginamos. E aí, curtiu a nossa viagem pelo mundo das invenções acidentais? Se essas histórias provaram alguma coisa, é que o acaso, a sorte ou até mesmo um erro bobo podem ser alguns dos maiores inventores da história. Desde um chocolate derretido que deu origem ao micro-ondas, até uma semente de planta que inspirou o velcro, fica claro que as grandes descobertas muitas vezes não estão em um plano perfeito, mas sim na capacidade de observar o inesperado com um olhar curioso e criativo. O mundo está cheio de oportunidades disfarçadas de acidentes. Agora eu quero saber de você. Quantas dessas invenções você já conhecia a história por trás? E qual delas você achou a mais impressionante ou bizarra? Foi a vingança do chefe que virou batata chips? O mofo que salvou milhões de vidas? Ou o erro de um engenheiro que deu um novo ritmo ao coração? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. E aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que adora uma boa história e um fato curioso. O conhecimento fica muito mais legal quando a gente divide. E claro,
Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like e não se inscreveu no canal, agora é a sua chance. Clica aí no joinha e no botão de se inscrever para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A gente está sempre preparando conteúdos incríveis que vão expandir a sua mente e fazer você olhar o mundo ao seu redor de um jeito completamente diferente. A sua inscrição ajuda demais o nosso trabalho a continuar crescendo e trazendo cada vez mais nostalgia e conhecimento para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a mais um vídeo. A gente se vê no próximo episódio, com mais fatos incríveis, histórias surpreendentes e, claro, aquela dose de nostalgia que todo mundo gosta. Fiquem ligados, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço a todos e, como sempre, continuem curiosos. Até lá!